Será que realmente um implante dentário é a melhor solução para ti? Tira todas essas dúvidas agora aqui no Sinta-se Bem com o Dr. Heitor Fagundes. E aí pessoal, mais um papo aqui no Sinta-se Bem de cadeira de dentista. Eu tô aqui com o Heitor Fagundes e hoje a gente vai bater um papo aqui justamente sobre isso, sobre implante, que tanta gente sabe tão pouco e é uma coisa que muitas pessoas acabam procurando um serviço, ficam insatisfeitas ou até não era o que elas pensavam. Enfim, hoje a nossa ideia do nosso bate-papo é tirar essas dúvidas sobre implante aqui no Sinta-se Bem. Heitor, obrigado pela disponibilidade de estar aqui batendo papo com a gente e vamos começar assim de uma maneira muito clara e simples. Entendendo, eu acho que é importante, o que é o implante. Bom, na verdade o implante, ele é, se a gente for falar grosseiramente, né, ele é um parafuso que substitui a raiz do dente. Tá? Ou seja, assim, perdeu o dente, naquele local onde o dente saiu, vai ficar só o osso ali. Então o que a gente faz? A gente coloca um implante, que seria este parafuso, no osso e ele vai servir como se fosse a raiz do dente. Né? Então a partir dali vai ser construído o dente. Muitas pessoas têm expectativa, né, de que vou colocar um implante, chega aqui no consultório, tem toda essa parte que é muito importante da parte de raiz, mas que não vê em primeira mão o dente ou não sai com o dente ou entende que o implante é só o dente, que não tem nada a ver com a raiz. Como funciona esse processo até a pessoa fazer toda essa parte de raiz, né, a parte óssea, que é muito importante para tu ter, eu acredito, que um implante saudável, até ele de fato poder ter o dente dele ali no lugar esteticamente como ele gostaria? Sim. Na verdade as pessoas confundem muito, né? Então a gente recebe muita gente, doutor, eu fiz um implante aqui, aí a gente vai olhar e não é implante, né? É simplesmente uma coroa que foi feita, que se chamava de pivô, né? Que é aquela coroa que é feita em cima da raiz. Então a gente tem que explicar que aquilo ali não é um implante, né? E botar para mostrar o que é o implante realmente. Né? A partir desse momento a gente vai avaliar caso a caso se há possibilidade da gente colocar um implante e já colocar uma prótese imediata, né? Que normalmente ela não é a definitiva, mas é uma provisória, para que o paciente saia com o dente na boca. Tá? Mas isso aí caso a caso a gente vai poder avaliar. E claro que o tempo de espera é o tempo da osseointegração do implante. Então, por exemplo, assim, todo o implante que eu colocar, no momento em que eu colocar, eu tenho um período em que ele vai demorar para colar no osso, para grudar no osso. Tá? Então a gente tem que respeitar esse período. E em alguns casos a gente já consegue que o paciente saia com um dente, né, que é para ele ficar esteticamente, não ficar feio esteticamente, sem aquele dente, né? Então a gente já consegue colocar algum temporário para que depois a gente venha fazer o dente definitivo. Quais são os principais casos indicados para implante? Porque tu comentou ali do pivô, tem o que antigamente também se chamava de ponte, né? Que é entre um dente e outro, do meio falta, faz ali uma coisa. Quais os casos diretamente indicados ao implante e não a outra solução nesse sentido? Na verdade, primeiramente a saúde do paciente. Né? Então a gente tem que avaliar para ver se o paciente está apto para fazer uma cirurgia, para colocar um implante, porque apesar da cirurgia ser normalmente a maior, não digo que é a maior parte dos casos, mas grande parte dos casos sejam simples, cirurgias simples, a gente precisa avaliar o paciente para ver se ele tem condições de receber. Então, um paciente que tiver diabetes, um paciente que tiver hipertensão, um paciente que tiver com alguma doença descontrolada, a gente vai fazer um acompanhamento junto com o médico, né, que faz o acompanhamento dessa doença, e a gente vai conversar junto com ele para ver a possibilidade. Se esse paciente chegar, não, ele tem condições de colocar um implante, a gente vai partir então para a parte dos de documentos, né, de raio-x, de tomografia, para a gente poder fazer o implante no paciente. Né? E aí, a partir desse momento, é a questão de tem que ter osso, se não tiver osso vai ser um tipo de cirurgia, se tiver osso vai ser outra, entende? Mas assim, a partir do momento que o paciente está apto para fazer a cirurgia, vários os casos que são possíveis de ser feitos. Paciente que não tem dente nenhum, né? E que quer mais conforto, a gente tem condições de fazer um tipo de prótese ou um protocolo, um overdenture,
que é colocação de implantes e uma prótese em cima, né? Pode ser fixo ou pode ser móvel, mas que dá um conforto maior para o paciente. Pode ser, que nem tu falou no caso de tu ter um dente faltante, em que antigamente se precisava desgastar os 2 dentes de um lado e do outro para poder. Hoje em dia o implante te permite que não precise mais fazer isso, né? E até muitas vezes é muito mais em conta tu ter um implante do que tu fazer uma prótese desse tipo, né? Então, muitos casos nem se justificam mais fazer esse tipo de prótese, né? Então, é nesse tipo de caso. Pacientes que nascem com faltas de dente, que têm agenesia dentária, né? Nasceu sem aquele dente. Aí então tu pode usar o implante para repor o dente naquele lugar. Tá? O que acontece? Muitas vezes, isso também é um trabalho que tem que ser feito com o paciente, é que o trabalho de implantodontia é multidisciplinar, como outros trabalhos de prótese também, dentro da odontologia, né? Então, por exemplo, talvez o paciente vai ter que primeiro colocar um aparelho para reposicionar os dentes, para depois, né, tu ver o que tu vai ter de espaço e aí sim colocar um implante. Então o implante, apesar dele ser uma coisa muito boa, ele talvez, às vezes a gente precisa de alguns passos antes. Então é isso que o paciente tem que ter em mente, que nem sempre vai conseguir, chego no consultório, doutor, põe um implante aqui, bom, vamos ver caso a caso. Então por esse motivo é o ideal tu ir no dentista e avaliar, olha doutor, meu caso é assim, posso fazer, né, tenho condições para fazer, então vamos lá, a partir daí a gente vai planejar o caso a caso. O implante, ele é um auxiliar como qualquer prótese. Talvez arrisco dizer que seja o que a gente tem de melhor, tá? Mas cada caso é um caso. Eu não posso dizer para ti que é a tua melhor solução, entende? Eu vou ter que avaliar contigo, dentre inúmeros fatores, se ele realmente é, entende? Mas que é um grande aliado da odontologia hoje em dia, isso não tem dúvida. E a conclusão do assunto é sempre essa, né, pessoal? Ajuda especializada, procurar um dentista, principalmente um especialista como o Heitor, que é especialista em implante, é sempre essencial, porque não é uma coisa que seja decidida ou somente pelo dentista ou somente pelo paciente, é um conjunto de várias coisas, né, Heitor? Sim. Muito obrigado pela tua presença aqui no Sinta-se Bem, por esclarecer sobre o assunto pra gente. Eu que agradeço. E a gente segue aí com mais Sinta-se Bem, sempre cheio de conteúdo bacana pra você.